Que a doce paz do Espírito Santo esteja tocando a sua vida nesse dia. Que privilégio estar aqui com você de novo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto super legal, que é casamento. Há algumas pessoas que vão se casar. Você vai gostar. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. E nele eu posso esperar e descansar para sempre em teus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus. Jesus. Hoje o nosso assunto vai ser sobre casamento. E hoje nós estamos aqui com um casal muito querido, Daniel Zamboni e Paula Herrera. E eles vão também partir para essa fase do casamento. Estão indo para o casamento. Chegando E lá. hoje nós queremos conversar um pouquinho com você sobre isso, Daniel e Paulinha. Como vocês chegaram a essa conclusão? Bom, é uma pergunta super fácil, super clara, tudo óbvio, mas a gente queria falar para todo mundo que está escutando aqui, para todos, como um exemplo. Por que um jovem, hoje em dia, precisa casar? Olha, por mim, eu sempre tive o sonho de ter uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa que fosse ter maturidade para querer crescer junto comigo, que não fosse saindo fazer um monte de dívida, porque eu acho que o medo que o homem tem é esse, de casar com uma mulher que vai... Ah, é? É, sem dúvida. Uma né? delas. Um dos medos é esse, né? Você fala assim, meu Deus do E céu. você é uma mulher sábia, né? Em tudo, né? Falar assim, vai ter sabedoria para criar meus filhos, vai ter caráter para me respeitar, para ser fiel. Tem que ser bonita e tem que muita coisa sim, também, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente olha, sem dúvida, é a parte por fora primeiro, mas é só no começo, né? Depois isso é importante, mas o mais importante é quem você está casando, quem é a pessoa que você está fazendo uma sociedade para o resto da sua vida, né? Uma aliança até que a morte nos separe. Eu não tinha noção de como era algo sério, né? Como é algo pesado. Você fala assim, meu Deus, eu vou propor para essa pessoa ficar junto comigo o resto da vida dela. É o resto da vida. Então é o resto da sua vida, é todo o tempo, é muita coisa. Então, assim, todo dia eu vou acordar com essa pessoa, eu vou aguentar os defeitos dela e ela vai aguentar os meus. E a gente tem esse medo, né? A gente não quer passar por isso. A gente quer ter um casamento que vai dar certo. Então, a princípio é muito receio. Você nunca vai achar alguém igual a você, mas eu acho que princípio é muito importante você encontrar uma pessoa que tenha o mesmo que você. Que nem, por exemplo, eu não tenho capacidade para viver com dívida na minha vida. Eu não sirvo para isso. Para mim isso foi uma dificuldade enorme. E aí quando a gente começou a namorar, ela contou que ela gostava de ficar comprando as coisas pela internet. Eu já fiquei meio nervoso. Falei assim, meu Deus. Ela gosta de comprar online. compras. Quantos cartões? Né, Deus o livre. E aí... Mas quando eu decidi casar com ela, por ser uma mulher de Deus, por ver o caráter que ela tem e por ser aquela pessoa que eu sempre procurei, né, no agir, no como se comportar. E aí, quando eu pedi ela em casamento, e a gente, no mesmo momento que a gente ficou noivo, a gente falou assim, nós vamos ficar noivos, não aqueles noivos que um dia a gente vai marcar a data do casamento.
Não, a gente tá ficando noivo para casar. É para casar que a gente tá ficando noivo. Então a gente começou a guardar dinheiro, a gente pegou uma conta junto, que era uma conta que ela já tinha, começamos a depositar dinheiro junto, e aí eu vi que ela também começou a guardar dinheiro, falei, ela quer casar mesmo, graças a Deus. Ainda mais que é mulher, quer casar mesmo. Mas eu cheguei a essa conclusão por isso, por ver o caráter dela, por ver a mulher que ela tem os princípios que eu buscava numa pessoa, e que é um risco você falar assim, meu Deus, eu vou propor para essa pessoa passar o resto da vida comigo, e pode acontecer muita coisa, tanto na minha vida quanto na vida dela, mas com ela eu quero correr esse risco. É a pessoa que eu acho que vale a pena correr esse risco. Você está me falando que você vai casar, você pensou em casar, enquanto todo mundo hoje em dia tem tanta liberdade na sociedade, pode sair com quem quiser, pode ter 1, 2, 10 pessoas, ficar com 1, 2 ou quantas quiserem, mas você resolveu, não, essa mulher é para mim, eu vou casar com ela e vou constituir família. Sim. O que te impulsionou para isso, Daniel? Olha, eu sempre fui muito observador, e uma coisa que eu sempre pensei é melhor aprender com o erro dos outros do que você ter que errar para aprender. E até hoje na faculdade eu converso com os meus amigos, e tem uns amigos que saem com várias mulheres e têm a vida deles, e eu vejo o quanto para eles isso é vazio, o quanto eles desejam achar uma pessoa que tivesse caráter, que fosse a mulher que eles pudessem falar assim, essa mulher eu vou ter orgulho de falar que é a mãe dos meus filhos, que é a mulher que é minha companheira, que está do meu lado. Então, por mais que a princípio seja uma ideia atrativa, você pensar, vou ter mais liberdade, vou poder experimentar mais mulheres, coisas desse tipo que o mundo tenta nos iludir. Se você parar para prestar atenção no detalhe e conversar realmente com essas pessoas, você acaba descobrindo que elas mesmas não estão satisfeitas com esse tipo de vida. Que eles vão para a balada e conhecem, têm relacionamento e se envolvem sexualmente, mas eles gostariam que realmente aparecesse alguém para ser a pessoa da vida deles, que fosse construir algo com eles, porque tudo bem, você pode até satisfazer a sua necessidade carnal, mas e a sua necessidade emocional? A gente precisa ter alguém, né? A gente não é, tem uma frase que fala que o ser humano não é uma ilha, então tem um teste psicológico que eu fiz uma vez, eu era criança, minha irmã fazia magistério, e tinha 2 círculos, e era para você fazer um desenho dos 2 círculos. E a historinha que contavam sobre isso é que assim, se você fizesse um desenho separado com cada círculo, você é uma pessoa que servia para viver sozinha. Mas se você visse os 2 círculos e você fizesse um desenho unindo as 2 coisas, seja um óculos ou uma bicicleta, é porque você é uma pessoa que tem necessidade de ter alguém para viver a sua vida. E eu fiz esse desenho, eu fiz uma bicicletinha, e eu sempre tive na minha cabeça, eu quero ter alguém. Quero muito ter filhos, quero muito ter uma família, e eu acho que, se não todos, a grande maioria das pessoas tem esse sonho. E a hora que você encontra alguém, você pensa consigo mesmo, vale muito mais a pena eu investir para ter essa vida com uma pessoa do meu lado, mesmo que vai ter os dias ruins, mesmo que vai ser uma pessoa que vai ter defeito, porque todo mundo tem, mas é uma pessoa que eu acredito e eu aposto que vai valer a pena construir uma vida do lado dela. Então, eu acredito que não é só quem é da igreja, quem tem o desejo de se permanecer virgem até o casamento, eu acho que não são só essas pessoas. Eu até estou pegando amizade com o pessoal na faculdade agora, e eles sabem que eu sou virgem, que vou casar com uma mulher que também é virgem, que ela tem 21 anos, eu vou fazer 27, e a gente está nesse propósito, e o comentário deles para mim, a gente pensa, vão caçoar de mim, né, 26 anos e ainda é virgem. Não, eles olham para mim e falam assim, cara, você é privilegiado, você está conseguindo algo que é raro. Nem que na sua frente eles não falam a verdade. Não, mas você vê a sinceridade nos olhos deles. Fala a verdade? Juro pra você que você vê a sinceridade. Não, eu acredito, porque o pessoal de fora procura alguma coisa, né? E casamento, na verdade, ou você está atrás de uma visão de vida que você tem, as pessoas precisam disso, precisam estar atrás de um motivo de viver. É verdade. Que no nosso caso aqui é Jesus, e também por causa dele que a gente toma algumas posições. O Daniel estava falando aqui que
casou, vai casar e vai ser pro resto da vida. Eu já ouvi algumas pessoas pensando assim, a gente casa, se não der certo a gente separa. Você já ouviu esse papo de alguém? Já, várias Muitas vezes, né? Então, e aí, Paulinha, para você, o que é? Por que casar e permanecer casada? Como que é esse negócio? Bom, primeiro que quando a gente decidiu namorar, eu falei pra ele que eu queria namorar pra casar. Eu não queria, porque ele é meu primeiro namorado. Então eu não queria entrar no relacionamento e passar e conhecer a pessoa e gostar da pessoa e ter uma história com a pessoa e depois acabar com aquilo. Existem casos, né, mas eu não queria que acontecesse comigo. Eu queria que fosse meu namorado, meu marido, o pai dos meus filhos, fosse a mesma pessoa, fosse a primeira e a única. E o porquê, simplesmente porque eu penso assim que se você tem uma pessoa do seu lado para ser sua companheira, eu acho assim que as pessoas dizem assim, enquanto a gente não acha a pessoa certa, a gente se diverte com as erradas. E eu sou totalmente contra essa frase, porque, por que não procurar a pessoa certa, então? No caminho, não se guarde pra ela, você vai procurar a pessoa certa no lugar certo, né, com os princípios certos, com o mesmo pensamento, e procurar ter essa pessoa, para você já viver tudo que você tem que viver junto com essa pessoa, para ter uma companhia, aquilo que o Daniel falou, a questão de você viver sozinho. Eu também não queria viver sozinha. E eu sempre quis ter uma pessoa do meu lado. Eu sou do tipo assim que eu sou muito família. Então eu sempre quis ter alguém do meu lado que pudesse estar junto com a minha família, ter uma família junto comigo. E a questão de você estar junto com a pessoa para sempre e já ter na cabeça que eu quero namorar e eu quero para casar, isso já te dá um alvo para você atingir. Agora, se você já tem a mente que eu vou namorar, eu vou testar, vou ver como é que é, então você vai pulando, né? Você vai pulando de galho em galho até você não tem foco. Então eu já estava com um foco, eu falei, eu quero namorar, eu quero casar, eu já deixei isso claro para ele e ele também tinha o mesmo pensamento. Então foi por isso que deu certo, né? Porque a gente estava com o mesmo foco, com o mesmo alvo e é isso. Bem, essa passagem de vida de solteiro para vida de casado é um momento em que você começa a sonhar, né? A planejar, a curtir aquele momento ali, que depois você vai começar a viver um tempo novo na sua vida. O casamento é o plano de Deus para aqueles que desejam formar uma família dentro da vontade de Deus, né? Onde eles vão agora deixar de ser dois indivíduos e vão se tornar uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus viu a necessidade de Adão quando ele, diz o texto, que ele viu que o homem estava só e disse, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E assim Deus criou a mulher, né? Ali Deus criou o casamento. Nesse momento Deus então, além do casamento, Ele cria a família, onde os dois agora vão formar uma nova família e depois virão os filhos. Mas é importante entender que o casamento, dentro da vontade de Deus, vai ser uma bênção para os dois, onde eles vão poder desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para eles, num ambiente protegido por Deus. A família é a cerca de proteção, onde Deus está presente e a vontade dele é que deve prevalecer. O casamento é como um cordão de 3 dobras. Uma dobra é o marido, outra dobra a esposa e a terceira dobra é o Senhor, aonde existe uma dependência do casal em relação a Deus. Olá, eu sou o Gustavo
Meu nome é Giovana. Nós somos casados há aproximadamente 6 meses e nós vamos contar um pouco do que é a nossa história de casados. A gente se conheceu aqui na igreja, foi no hangar de relacionamentos. Uma amiga minha trouxe ele como visitante e a gente foi comer um quico. A gente foi comer um quico depois do culto e ele me levou embora, a gente começou a conversar. Aí depois de 1 ano, ele pediu para ficar comigo. Aí a gente começou a orar, a gente começou a sair juntos, ir pra Mac, comer lanche, essas coisas. Aí a gente começou a namorar no hangar de relacionamento de novo. Do ano seguinte. Do ano seguinte. Aí foi bem legal, assim, porque todas as datas aconteceram dentro desse período, dos hangares. Antes de eu conhecer o Gustavo, antes da gente se relacionar, eu morava com a minha mãe, só eu e ela. Eu trabalhava, ajudava ela com as contas, eu fazia comida, eu limpava a casa, só que não é a mesma coisa. Com a minha mãe, por exemplo, ela ficava assim, lava a louça, lava a louça, lava a louça. Aí você fica assim, já vou, outra hora eu lavo. Até que chegava a hora que ela ia lá, lavava e tudo acabado. Aí agora, quando isso acontece comigo, você fica possessa. E algumas coisas que mudam na vida da gente, depois que a gente casa. Eu morava com os meus pais, né? E sempre trabalhei, sempre tentei correr atrás de uma coisa ou outra. Estudo, trabalho, cursos de forma geral. Sempre tentei correr atrás. E como ela também tinha falado, eu sou filho único, então tem aquele estigma que filho único é mimadinho, né? Então tinha tudo na mão, tudo mais. E conheci a Giovana na igreja e ela me mudou muito, né? A questão do individualismo, de sou filho único, é só eu. Então aprender a trabalhar como um time, uma equipe, né? Nós como casal, a trabalhar juntos, né? Eu tinha mania, assim, quando até no início mesmo do casamento chegou a acontecer, vamos montar mesa. Ia lá, colocava um prato e um copo e o talher para mim. Falei, agora não é um só, agora eu sou casado, agora são 2. Agora é a questão do coletivo, pensar nela, né? Que é uma coisa assim que eu sempre busco, uma coisa que eu me policio muito, sempre pensar nela e para depois pensar em mim, né? Tudo bom? Meu nome é Fernando. Estou aqui para falar um pouco da nossa história de uma maneira resumida. Conheci a Bruna aqui na igreja mesmo, ela frequentava a CCDP em outro bairro e acabou que a gente se via em eventos gerais e começou a rolar um interesse e tudo mais e a gente começou a trocar o telefone e assim a gente se conheceu, né, na verdade. E daí a gente se apaixonou, namorou e era um pouco diferente antes do que agora que a gente está casado. Eu morava com os meus pais, muita coisa que eu fazia eu deixei de fazer depois de casado e muita coisa que eu não fazia eu comecei a fazer depois de casado. Então é algo que veio para agregar, entendeu? A gente viveu bem. Na verdade eu não me considero um casal jovem, eu casei com 30. Então acho que eu vivi bem a minha juventude aqui na casa de Deus, exercendo meu ministério. E eu acho que foi tudo bênção na minha vida. Bom, eu sou a Bruna. A gente se conheceu na igreja mesmo, nos eventos gerais. Tínhamos alguns amigos em comum. E começamos ainda naquela época de Orkut, de MSN. Trocávamos várias mensagens durante o dia. E foi rolando e a gente acabou se apaixonando. E a gente ficou bastante tempo juntos, até a gente decidir realmente se casar. Antes eu morava com os meus pais, né? Trabalhava, sempre estudei e tudo. Era uma vida totalmente diferente do que é agora, na verdade. Bom, nosso namoro ele foi uma bênção. Foi do jeito que a gente deveria ser, do jeito que a gente queria que fosse. Umas brigas de vez em quando, umas coisas que não deveria fazer de vez em quando. Mas é algo que veio trazer maturidade pra gente posteriormente casar. E eu acho que a função do namoro é meio que essa. Você conhecer a pessoa, você aprender a conviver com os defeitos da pessoa, ela aprendeu com os meus defeitos, eu aprendi com os defeitos dela.
eu costumo dizer para ela, para a gente ver se vale a pena, eu vou conseguir conviver com esse tipo de coisa depois do casamento. Então o namoro serve bastante para isso, nosso namoro serviu bastante para isso. Ela aceitou meus defeitos, não esperando eu mudar, ela simplesmente aceitou meus defeitos e eu aceitei os dela sem esperar ela mudar. E muitas coisas mudam automaticamente, né? Deus muda o nosso coração e a gente muda porque a partir do que a gente casa, a gente não pensa só na gente mais, né? E casamento, ele tem que ser para sempre, né? Sim. Quer dizer, do ponto de vista de Deus, da nossa vida, Deus é importante para vocês, certo? Sem dúvida. Sim. Acho que é O mais importante vocês importante. falem um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Deus sempre foi primeiro lugar na minha vida. Sim, eu não sei falar quando que eu comecei a servir a Deus, porque foi de criança. Eu conheci Deus, eu era muito pequeno. Passei lutas na minha vida quando eu era pré-adolescente e tive experiências com Deus mesmo, de ser cuidado por Deus, assim. Então, eu sempre tive no meu coração que acontecesse o que acontecesse na minha vida, Deus permitisse acontecer o que fosse, eu ia ser dele, eu ia servir ele, e ele ia ser em primeiro lugar na minha vida. Até na decisão de encontrar alguém, ou então se fosse para ficar sozinho, porque eu até pensava nessa possibilidade, era uma das coisas que podia acontecer, caso eu não encontrasse alguém que tivesse a mesma disposição de servir a Deus que eu tenho, eu tinha aberto mão para Deus, tinha falado para Deus, Deus, se não tiver ninguém, Se não tiver ninguém que vale a pena, né? Só que a hora que você encontra alguém e você vai descobrindo com relacionamento que essa pessoa também está sendo despertada e está disposta a viver isso com você, é um sentimento que não tem palavras para descrever, né? Porque você fica nessa. Quem quer servir a Deus, eu tive muito esse temor e a Paula sofreu muito comigo no namoro. Até antes do namoro ela sofreu muito comigo nessas conversas, né, amor? É. E aí, Paulinha, o que ele pegou no seu pé no começo do namoro? Era mais Antes em de relação, namorar, né? Antes de namorar. Era mais em relação, acho que também durante o namoro, pastora, no começo de namoro, principalmente. Porque a gente tem uma certa diferença de idade. Nós temos 6 anos, 5 e pouquinho, né? Quase 6. Quase 6 anos de diferença. E ele tá muito mais tempo na igreja do que eu. Então ele viveu por fases que eu ainda não passei, ou agora já passei, mas na época eu não tinha passado. Então, aquilo que ele estava falando, assim, que o nível de intensidade, eu ainda estava crescendo na minha fé, na minha vida com Deus. E eu creio que ele foi um canal que Deus usou para me ajudar para amadurecer. Então, tem muitos pontos, assim, que ele me ajudou na minha vida com Deus. Que ele me levou para mais perto de Deus e ele me mostrou o que realmente é o que Deus queria para minha vida. Então, hoje, eu posso dizer assim com toda certeza que Deus me chamou para servir. E independente do que for, só que é um processo, não é assim, a gente não está totalmente assim, estamos prontos, mas a gente está num processo, o que ele sempre fala para mim, o que vale é a nossa disponibilidade, é estar disposto para Deus. Então ele me ajudou nisso. O que foi difícil foi que assim, eu sou filha caçula, raspinha do tacho, mimada. Mimada, você falou bem de baixinho. Mimada. Então, pra mim, foi um processo difícil. Linda. Obrigada. De sair da zona de conforto. De sair da zona de conforto, amadurecer em certos pontos. Eu sou mais calma, não tão calma, mas acho que mais delicada do que ele. E ele já é mais assim, mais prático. E aí ele estava me ajudando, é aquela coisa, um completa o outro. Então, e aí tudo que ele falava pra mim, eu falava, ai, meu Deus do céu, é difícil ouvir isso. E Deus começou a confirmar nos cultos, através da sua vida, através da vida de outros pastores. E Deus começou a falar comigo. E aí eu comecei a entender o que passa na cabeça dele, através da palavra do que Deus compartilhou comigo. E, assim, foi difícil, mas foi um processo muito bom. E eu acho que eu passaria de novo se fosse necessário, porque me fez crescer. E eu acho que todo crescimento
vale muito a pena. E eu acho engraçado que, assim, a todo tempo você fala assim, Deus, eu quero que o Senhor confirme mesmo que é pra gente estar junto e tal. E a gente tava no acampamento, aí chegou no domingo, você tava lá pregando, você pregou Isaías e aquele trecho que ele tá lá diante de Deus, e o final da conversa é: e como crerão se não há quem pregue? E Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Chegou na segunda-feira, veio Igor Siracusa do Dunamis, e ele pregou a mesma passagem, Isaías 6. Que interessante, eu não sabia. E do pastor Leif também. O pastor Leif pregou na segunda de manhã, você no domingo à noite, e ele na segunda à noite, as duas palavras. Que coisa! E aí, que lindo! Mas aí a gente tava num apelo a respeito de chamado, de você se dispor para Deus e falar assim, Deus, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quiser, custe o que custar. E aí, na maioria dos apelos até hoje, eu que tomava iniciativa de ir pro apelo e tal, e graças a Deus ela ia junto, mas aí eu tava no meu lugar e eu falei comigo assim, Deus, se for mesmo, mostra para mim agora, faz ela aí primeiro com esse apelo. E aí... Você empurrou ela de leve, assim, na hora que eu tava me escondendo dela, pra falar a verdade. Mas eu sabia que ele tava atrás de mim. Ela veio até mim, ela me pegou pela mão e ela me levou pro apelo. Glória a Deus! Um aspecto que eu percebi, que alterou muito na minha vida, de solteiro para casado, foi a minha vida espiritual, minha vida com Deus mesmo. Que eu tinha uma vida com Deus, tinha uma rotina de ir à igreja e tudo mais, mas era exatamente isso, uma rotina. E hoje realmente eu sei o que é viver com Deus, viver a graça, né? Estar junto da Giovana, da minha esposa, me possibilitou ter uma vida íntima com Deus, ter mais intimidade, ter uma vida espiritual ampla, uma vida espiritual avivada. Isso foi de todos os aspectos da minha vida solteiro para casado, acho que foi o aspecto principal, foi a minha vida espiritual. Depois que a gente casou, a minha vida espiritual também mudou bastante. Porque quando a gente namorava, a gente só tinha o domingo para ficar junto. Porque a semana inteira eu trabalhava, a semana inteira eu estudava, a semana inteira ele trabalhava, a semana inteira eu estudava. Então, quando chegava no domingo, além da gente a gente vir para a igreja e vir para a reunião de manhã, a gente tinha esse período, que era do domingo à tarde, para ficar junto. E a gente aproveitava esse tempo realmente para ficar junto. Mas o nosso ficar junto nunca foi assim, estar em oração, lendo, procurando, buscando. E hoje, toda noite a gente faz um devocional. Sim. A gente procura estar orando junto, um orando pelo outro. Eu acho que isso fez muito sentido na minha vida. Paulinha, você falou que você era muito mimadinha e agora você tá pensando em sair para o casamento. Pensando não, vai casar, né? Sim. E sair de casa, daqueles mimos do pai, da mãe. Como que é a sua cabeça com relação a isso? E depois para você, Daniel. Bom, eu sou muito apegada aos meus pais. E em relação a ser mimada, acho que mais com meu pai, né? Porque a última filha, né? Ele, quando eu nasci, ele já tinha 43 anos. Então era a filha que ele não estava esperando mesmo. E assim, a minha expectativa, eu tô muito ansiosa, porque vai ser uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Eu agora vou ter uma casa para eu cuidar, vou ter um marido para eu cuidar. E assim, eu vejo a minha mãe como dona de casa, e eu olho e falei, meu Deus. É muita coisa. É muita coisa para fazer. Ainda bem que a nossa casa é menor, né, amor? É verdade, e a família é menor, né? Só 2 pessoas. Mas a mãe ajuda de vez em quando, pode deixar, alguém vai ajudar você um pouco. Mas aí eu fico assim, no começo, tanto que eu até falei pra ele que eu ficava meio com medo, porque, meu Deus, o que eu vou cozinhar, como que eu vou lavar roupa, que dia que eu vou fazer isso, quando que eu vou passar, como que faz, né? Como que eu vou me ajustar a isso. E aí eu comecei a sentir o cuidado de Deus em relação a isso, que o Espírito Santo tá comigo, ele vai me ajudar,
Eu tenho mãe, tenho sogra, pra qualquer coisa ligar. Meu Deus, como que lava essa roupa? Como cozinha feijão? E é isso. É melhor que eu aprender antes a cozinhar o feijão. Se possível, né, Daniel? É verdade, né? E você, Daniel, deixar a sua casa, sua mãe, seu pai, você é o último filho também. Último filho. Você só teve irmãs e agora você. E você, então vai ser o dodói da família. Como que é a expectativa do casamento? Olha, pra ser sincero, a única coisa que eu penso é, meu Deus, eu preciso conseguir controlar o dinheiro, pagar as contas, acho que a minha preocupação agora é essa. Homem só pensa nisso. Meu Deus, a gente vai economizar tudo possível para começar o casamento e organizar as contas, eu tô pensando nisso. Eu não penso em limpar a casa, eu não tô pensando em nada disso. Eu penso nas coisas que eu quero facilitar para nós dois, né? Ter uma máquina de lavar no início de casamento. Isso é bom. Amém. Aleluia. Amém. Só Deus máquina de te- lavar louça que não vai ter, né? Não, isso sim também. Lavar louça eu ajudo ela a lavar. Ah, vá. A cozinha é pequena, pastora, não Ah, pode. tá certo. Entendi. Era bom ter um pai cuidando da gente, a mãe mimando, Porque meu pai e minha pagando mãe... as contas. É verdade. Porque meu pai e minha mãe me alopram, tiram bastante sarro de mim, é isso. Eu quero ver quem vai comprar o achocolatado pra você, quero ver quem vai fazer isso, aquilo. Mas a gente vai ter que aprender a se virar. Eu acho assim, a minha expectativa é que a gente vai errar muito, mas assim, eu sou muito estressado às vezes, mas o que eu tô planejando é reagir com bom humor às coisas que a gente passar, os erros que a gente vai cometer, as comidas que a gente vai estragar. Tá certo. Levar no bom humor, e eu acho que assim, eu tô com uma expectativa muito boa, porque eu penso assim, uma coisa que a gente fala no namoro é, muito a parte chata de namoro, principalmente namoro cristão, que não tem dormir junto, nada disso, nem por fazer nada, mas assim, poxa, agora eu tenho que ir embora, agora eu tenho que ir pra minha casa, você fica na sua e tchau. E a gente queria, às vezes era necessário, era uma conversa séria, que era necessário ficar mais horas conversando e, poxa, já é quase 1h da manhã, não dá mais para ficar aqui, eu preciso ir embora. E depois que você casar, eu vou falar pra você não vai querer conversar tanto. Aí já não sei, né? Tem que esperar para Não ver por causa como do sexo, mas porque... Eu não pensei nisso. Ah, mas eu já fiquei pensando, imagina. Não por causa do sexo, mas porque a pessoa, na verdade, ela fica mais cansada. Ela tem a vida dela e vai ter a vida inteira pra vocês conversarem. Então não precisa ficar conversando até 2h da manhã um dia. É, A não verdade. ser quando tiver briga. Quando tiver uma DR, vem aqui que eu quero falar. Acorda que nós vamos conversar. Eu quero conversar. Ah, Jesus, por que Peraí. as mulheres conversam tanto, né? É verdade. Então você vai sentir falta da provisão Sem dúvida. financeira Não, assim, dos seus pais. fora da amizade que eu tenho. Fora né, com todo os o meus amor pais. também que Graças seus pais a Deus, têm, né? assim, eu passei vários problemas, assim, quando eu era adolescente, com várias coisas que aconteceram na minha família, mas o que eu sempre pedi para Deus é que quando eu fosse sair de casa, Deus colocou isso, na verdade, no meu coração, porque teve época na minha vida que eu falava assim, eu tô trabalhando, vou alugar um quartinho para mim, vou me virar e vou ficar longe dos meus pais, e até pensei em fazer isso, e o que Deus colocou no meu coração falou assim, só vai ser bênção na sua vida sair da casa dos seus pais o dia que for uma dor no seu coração, deixar isso. E graças a Deus esse momento da minha vida chegou. Tá doendo. Que graças a Deus todos os problemas que eu tive com os meus pais, assim, eu sinto realmente livre no meu coração, que realmente acabou. E eu tenho uma amizade e eles me ajudam demais, assim, a gente conversa muito, de vez em quando tem as discussões de família, aquela coisa normal de pai e filho, mãe e filho, mas eles são dois parceiros meus. Por que as mulheres depois, e os homens depois, sempre voltam para casa da mãe para comer no domingo? Por que será? Porque, na verdade, é um pouco de sentir a família mais próxima. Faz parte desse desligamento. Tem que desligar da família, mas é claro que no começo é difícil, né? No começo é muito difícil, até a gente realmente ter você ter o seu lugarzinho e falar, não, prefiro ficar lá com minha esposinha, aí não preciso tanto ir na casa da minha mãe, mas já está desmamando. É bom. E muito também não, né? Já falei pro dono, vamos ficar viver na casa do pai e mãe, né? Pelo amor de Deus, eu quero ficar com você, quero... Mas é que a gente,
conversou também, é que às vezes acaba sendo necessário, você sente falta daquele colo, né? Às vezes daquele conselho que só pai e mãe te dá. Por mais que, aquilo que você falou, pastora, de tá desmamando, né? Então é um processo, tanto que a gente já conversou sobre isso, questão de frequência, de ir para casa de mãe, almoçar lá e tal, porque realmente a gente precisa entender o que é um casal, a gente precisa entender o que é uma esposa, o que é um esposo, que isso é um propósito, família é do coração de Deus, que a gente tá, só que é aquilo que eu falei, é um processo, né? É difícil, pra mim, eu acho que a mulher sofre mais. Né? A mulher sofre um pouco mais. Sofre mais, mas é... Porque nós somos mais emoção, né? Sim. E eles são mais práticos. Então, não é que eles não sofrem, não, é importante fazer isso, então vai ser desse jeito, pronto. Eles resolvem assim, sim, na praticidade. Enquanto a gente fala, meu Deus, dói, né? Mas, quando a gente vai pro casamento amando, primeiro a Deus, depois amando um ao outro, a coisa vai bem, você vai ver. Vocês vão tirar de letra, Deus vai dar capacidade. Amém. Porque a partir do momento que você casa, você passa a ser marido e mulher. E marido e mulher é um papel novo que vocês vão ter que aprender com Deus. Isso vai ser muito importante e Deus vai ensinar vocês. Então não é uma hora... E aí vocês vão também fazer o cursinho de casados, né? Vamos começar hoje. Então, isso é muito importante também para vocês aprenderem um pouco a lidar com as situações que vão ter no casamento. Mas Deus vai ensinar a gente, como também ensina a mãe. Por isso que ela passa 9 meses, né? Até nascer o nenê. Porque vai formando dentro dela alguma coisa. Sobre o início do nosso casamento, na verdade a gente ainda está no início do nosso casamento. A gente tem um ano, não tem nem um ano e uma semana de casamento. E a gente, cara, eu costumo dizer que a gente está meio que em lua de mel ainda. A gente está se conhecendo, bastante coisa dela ainda não sei. Bastante coisa sobre mim ainda ela está descobrindo, mas foi sensacional. Não me arrependo jamais da decisão que eu tive, muito pelo contrário. Cada dia que passa eu amo mais a minha esposa, eu quero mais estar com ela. E a gente aprende muita coisa, né? Nesse ano assim, a gente vai vendo aí os costumes que ela tem, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, os costumes que você tem, que ela não tem, você fala, meu Deus, e fica meio assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente está super bem, uma discussãozinha ou outra. Mas eu digo, em um ano de casamento a gente teve acho que 2 ou 3 discussões, o que é muito raro, mas é uma bênção, glória a Deus por isso. Bom, nesse um ano, eu costumo dizer que foi um ano de adaptações. Porque no namoro é fácil, a gente tá junto ali, mas chega uma hora que cada um vai para sua casa. Então as coisas acabam sendo mais fáceis. E agora não, a gente mora junto, a gente dorme junto. Então a gente não pode dormir brigado, a gente não pode ficar brigado sem se falar, né? Então é totalmente diferente, a gente precisa se empenhar mais. E o que a gente sempre diz um pro outro é que casamento é pra gente fazer o outro feliz. Então eu não casei pra eu ser feliz, casei pra fazer ele feliz. E vice-versa. Sim, nós somos felizes casados, somos abençoados por Deus. O casamento, nós podemos dizer que foi, acho que a melhor escolha que nós poderíamos ter feito. Sim, segunda melhor escolha. Segunda melhor escolha seria estar casados. A primeira melhor escolha seria, sim, ser filhos de Deus, ter colocado Deus em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. E sim, a gente ter esperado por tudo no nosso relacionamento, saber a hora certa de cada momento, para preservar e honrar um ao outro. E o que a gente tem hoje, né? Que as nossas alianças, eles realmente são um significado, têm um significado. Mas o casamento, ele é e surpreende a gente em todos os momentos. Se eu pudesse, eu casava de novo e de novo e de novo, com a mesma pessoa, claro. E o que eu recomendo, assim, sobre casar, case. Se você encontrou a pessoa da sua vida, se você encontrou... que Deus enviou para você. O presente, né? Se você encontrou o seu Isaac... Ou se você encontrou a sua Rebeca, case. Sim, case, porque
A vida 2, ela ajuda e estrutura a gente muito. Ajuda a amadurecer, a criar responsabilidades, em todas as áreas. Ela ajuda muito. Onde você pediu ela pra casar? Parece que foi uma coisa Vou bonita, escutar a né? primeira história, depois eu corrijo. Como vocês me conhecem, eu sou sanguíneo, eu gosto de fazer aquele estardalhaço, eu teria pedido ela em casamento no culto, coisas do tipo. Só que ela é reservada, ela é aquela coisa clássica, e eu também gosto dessa coisa clássica assim também. E aí eu comecei a planejar na minha cabeça um pedido de casamento de filme de cinema, assim, de que restaurante lindo. romântico e tal. E aí eu decidi pedir ela em casamento no acampamento, porque a gente tinha tido uma discussão antes do acampamento. E chegou durante o acampamento, eu não falei nada para ela a respeito de servir, de se dispor, eu não falei nada. E ela, por ela mesma, ela tomou a decisão de tomar a frente, de ajudar. Ela pegou a cantina lá do acampamento e a gente nem se viu praticamente durante aqueles 4 dias. E a todo tempo que eu olhava para ela, ela estava ali se dedicando e eu só enxergava exatamente a mulher que eu tinha pedido para Deus. Assim, é esse coração que eu quero. Que era o que faltava para mim, assim. Eu já achava ela linda, já gostava da personalidade dela, do caráter dela. Mas o que faltava para tomar essa decisão era ver esse coração de servir a Deus nela. Aí, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a planejar e faltava acho que umas 2, 3 semanas para o aniversário dela, que seria no dia 20 de fevereiro, e aí era num sábado, e aí eu comecei a procurar restaurante para pedir ela em casamento. Aí eu joguei um verde nela no carro, falei assim, amor, se fosse para ir no seu aniversário, num restaurante legal, que restaurante que você conhece, que você acha legal e tal. Aí ela falou assim pra mim, não que eu queira que você me leve lá. Não foi assim. Mas tem um restaurante em São Paulo que chama Terraço Itália. É verdade. Não foi assim, pastora. Deixa eu corrigir essa parte. Não, foi assim, ó. Ele falou assim, você quer passar o seu aniversário só com a gente? Você quer fazer só comigo? Você quer fazer alguma coisa com a sua família? Eu falei assim, eu quero passar meu primeiro aniversário namorando com você, né? E aí ele falou assim, você quer ir pra algum restaurante? Você quer ir pra alguma outra cidade? E aí eu falei pra ele que eu queria, que eu achava legal ir pra São Paulo, a gente é bem cidade também. E ele falou assim, você conhece algum restaurante lá? Você já ouviu falar de algum restaurante? Eu falei, olha, pra dizer que eu nunca ouvi falar, tem um restaurante chamado Terraço Itália. Mas eu não tava falando, mas é só pra falar que eu não conhecia. Senão eu estaria mentindo, né? Eu comecei a correr atrás, é um restaurante que você tem que ligar antes, fazer reserva. Eu liguei, fiz reserva. Comecei a juntar dinheiro pra comprar aliança, só conseguia dinheiro pra comprar a aliança dela. Faz parte, meu filho. Porque eu queria fazer bem clássico, então eu não dei aliança, né? Eu dei um anel, um solitário pra ela. Aí eu fui correr atrás do solitário, e aí eu queria ir pra São Paulo, eu não ia contar pra ninguém. Só que a mãe dela não queria deixar a gente ir sozinho pra outra cidade. Que a mãe dela traz a gente na rédea curta também, assim. Creuza, beijo pra Creuza. Aí eu tava na casa dela, ela saiu do quarto, fiquei só eu e a mãe dela no quarto. Aí eu falei assim, Creuza, eu quero levar a sua filha, vamos jantar fora porque eu vou pedir ela em casamento. Aí minha sogra começou a chorar. Aí foi mais engraçado, assim. Mas aí foi o que eu tive que fazer pra ela liberar, liberou. Aí ela foi, comprou um vestido pra ir pro restaurante. A sobrinha dela quase contou, estragou a surpresa, mas amém. Aí a gente chegou no lugar, 2 elevadores pra subir, o restaurante na cobertura. Era no 42º andar. Aquela... 42º. Não, é uma coisa linda, um dos prédios mais altos de São Paulo. A gente ficou até meio constrangido a hora de entrar, né? Porque era muito chique. Imagine 2 votorantinenses, São Paulo, num restaurante chique. 2 caipiras e um restaurante de grande Aí a São gente... Paulo. Esse dá um filme. Pior que dá. Fui conhecer as áreas do restaurante para saber onde que eu achava mais legal fazer o pedido para ela. Aí tinha uma varanda na área externa, no meio dos prédios, assim. Falei assim, é aqui. Aí eu voltei para dentro. Aí a hora que a gente terminou de jantar e tava esperando a sobremesa, eu falei para ela, vamos lá ver a varanda e tal. Aí eu levei ela a ver a varanda, tiraram uma foto pra gente lá na varanda. E aí
eu comecei a falar pra ela o pedido, nem lembro o que eu falei. Ajoelhou ou não? Ajoelhei. Ah, na frente de todo mundo? Clássico, pastora. Sim. Foi. Ai. É porque lá são 2 restaurantes, né? Tem a sala, tem um em cima e um embaixo. E é todo de vidro, não é tijolo nem nada. Então a gente desceu e ficou na varanda. O nosso restaurante era em cima. O restaurante de baixo era vidro, eles viram tudo. Assistiram o pedido. Aí tinha uma família que tava atrás da gente, assim, né? Jantando no restaurante. E o vidro, assim, eles viram o Daniel ajoelhando, eles ficaram tipo. Né? Ai, que lindo. Então, foi muito legal, né? Foi. São 2 anos, 6 meses e 29 dias que nós estamos juntos. Entre muita coisa que a gente já passou juntos. E graças a Deus, a maioria do tempo foram coisas boas. As coisas ruins aconteceram, mas foi para o nosso crescimento. E tudo que a gente fez até hoje foi para a honra e glória de Deus. A nossa união é da vontade de Deus. E pela nossa união ser da vontade de Deus, e pelo amor que eu tenho a você, e pelo mandato que Deus nos deu, hoje eu te peço, casa comigo? Ele está... Oi? E agora? Você aceita casar comigo? Eu como bastante, tá? Eu vou trabalhar bastante pra isso. Fica na cabeça. Eu aceito. Bom, nós decidimos nos casar e começamos todos os preparativos, né, para festa, para cerimônia. E até a semana do casamento não houve nenhum pedido de casamento para mim. E acabei cobrando ele. Falei, poxa, a gente vai se casar essa semana e não houve nenhum pedido. Você não pediu para mim, não pediu para o meu pai. E daí ele foi todo romântico, bonitinho, já com aliança. Foi e me pediu em casamento na semana do casamento. É fácil você pedir em casamento quando você já sabe que vai vir um sim, entendeu? O Daniel, Paula, quando eu fui casar, eu escutava algumas pessoas muito amargas vindo falar comigo a respeito de casamento, que não acreditavam de verdade no casamento, porque já tinham passado por um momento no casamento triste, então eles não tinham mais esperança, eles achavam que o casamento não era bom. Algumas pessoas falavam sobre isso, às vezes, para mim. E um dia uma pessoa falou para mim, toma cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas querem matar os sonhos da gente. Vocês tiveram pessoas assim que fizeram isso com vocês também ou não? Quer falar primeiro? Não, é assim, no meu caso, pessoas específicas em relação ao Daniel, sobre quem ele é e tal, não, mas em relação ao casamento, sim. Principalmente eu ser muito nova. Então as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, é uma criança casando. E aquilo me machucava muito, porque eu queria mostrar que eu já sou uma mulher, que eu já sou adulta, que eu posso ter responsabilidades, que eu posso cuidar de uma casa, que eu posso ter um marido. Só que as pessoas, elas me colocavam muitas barreiras. Elas falavam assim, exatamente as pessoas que tiveram experiências ruins, elas me falavam assim, você tem certeza realmente? E aí eu usava essa pergunta delas pra fazer outra pergunta pra elas. Eu falava assim, mas por que não? É uma pessoa que teme a Deus, né? Meu noivo é uma pessoa que teme a Deus, que tem Deus em primeiro lugar, que está disposto. Por que não? E aí elas falavam assim, porque marido é assim, porque homem é assim, porque não sei o quê. Falei assim, mas homem, que homem? E homem de Deus, homem que serve a Deus, homem que é obediente a Deus? Eu creio que não, então eu vou em frente. Era esse meu discurso, até mesmo para me encorajar. Porque quando elas vinham e falavam isso me acabava. E teve um dia que até cheguei em casa chorando de um episódio que aconteceu assim. Então, eu me encorajava, eu orava e eu profetizava coisas sobre o nosso casamento. E eu faço isso até hoje. E Deus, ele tem
ministrado muito no meu coração, falando que ele está junto comigo, que é o projeto que ele tem para a vida de cada um, e é isso que tem acontecido. E você, Daniel? Eu também. Teve pessoas que vieram perguntar para mim se eu tinha certeza, se eu realmente amava ela para isso, porque o casamento não adianta pensar que os defeitos vão passar, só vai piorar, coisas desse tipo. Mas que na verdade é uma verdade, vai afloram, aparecer, né? vai aflorar, mas aí o amor suporta isso, né? Sim, sem dúvida. E assim, só que eu acho que esse tipo de coisa, eu não tive problema com isso, eu nunca deixei me abalar, porque eu vim de uma família que teve muitos problemas no casamento. Mas que graças a Deus houve uma decisão de falar assim, a gente vai enfrentar, a gente vai passar por cima vai lutar pelo e casamento. a gente vai permanecer. Amém. E eu vejo os frutos disso, eu vejo quanto valeu a pena. E assim, eu acho que a parte boa disso pra mim é que eu não tô casando com uma expectativa de um relacionamento perfeito, que eu não vou ver aflorar os defeitos da Du, que a gente não vai ter discussões, que a gente não vai ter briga, que a gente não vai discordar de certas coisas, mas eu sei que ela quer batalhar pelo casamento tanto quanto eu. Então, eu tô muito seguro que vai ser bênção na nossa vida, que a gente vai ser muito feliz, que a gente vai ter problemas, mas que a gente vai vencer juntos. Tem uma coisa que, como uma pessoa que já é casada há mais tempo, posso falar para vocês. Eu ouvi uma vez o Jaime Kemp, que no meu tempo de muitas pessoas aí talvez estejam assistindo, era o que ensinava muito sobre a gente, sobre casamento e namoro. E eu ouvi ele falar uma vez uma coisa assim, que 3 coisas precisam de um casamento. Por favor, perdão, me perdoe e abraçar a pessoa numa hora difícil. Então não era só, não é só, no caso que ele estava querendo dizer, é ter a capacidade de entender que os problemas difíceis vai precisar de uma reação calma e de entender o seguinte: me perdoe, me perdoe, eu estava errado, e abraçar. Tanto para você quanto para você. Ai, tá vendo? Os dois, a gente tem que fazer isso, porque na hora do nervoso a gente não quer, a gente quer saber razão. De ter razão. E tem muita gente até colocando no Face ultimamente: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, não é bem isso. A gente pode ser feliz, se humilhando às vezes, pedindo perdão, não é nada, é andando segunda milha, para você restaurar um relacionamento. É bom. E falar bem a verdade, o casamento pega em toda a área do casamento, pega na comunicação. Se a gente soubesse comunicar, a gente vai longe. Que Deus nos ajude a se comunicar bem e chegar até aos 90 anos de casado, em nome de Jesus. Amém. Até que Jesus venha. Em nome de Jesus. Para os jovens que vão se casar, é muito importante conhecer, em primeiro lugar, logicamente, a vontade de Deus para esse relacionamento. E a partir daí, também ter a permissão dos pais, porque os pais são o canal de bênção, o canal que Deus usa para abençoar os filhos. O casamento é o momento mais importante na vida de uma pessoa, onde ele vai se tornar uma só carne com o seu cônjuge. O meu conselho para você, como um pai poderia dar para o seu filho, é que você olhe para as necessidades da sua esposa. Que você não olhe para a sua necessidade. E a esposa olhe para a necessidade do marido e não para a sua necessidade. Onde você vai suprir a necessidade do outro. Os dois vão se tornar uma só carne. Os dois vão se conhecendo diariamente. Os dois vão ter momentos de conflito que vão precisar
ser consertados no mesmo dia. Aí vem as contas para pagar, vem o financiamento do carro, o financiamento do apartamento. É lógico que no relacionamento sempre existem momentos de conflito. Mas quando você depende de Deus e busca em Deus uma solução, e existe também a codependência do casal, para que eles possam se entender nesses momentos e acertar as coisas no mesmo dia. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu casamento, a sua família, e você será uma grande bênção. A gente se propôs a casar, a gente colocou isso diante de Deus, a gente começou a dar os passos e Deus foi dando o chão. A gente pisou onde não havia chão e Deus foi colocando o chão naqueles momentos. E assim, Deus supriu cada necessidade em cada etapa da nossa vida, até o casamento e depois do casamento. Sim. Deus tem suprido necessidades que têm alcançado mais que as nossas próprias necessidades. Deus tem surpreendido na qualidade da bênção que Ele tem nos trazido. E o que eu queria falar é para as pessoas que, por algum motivo, têm medo de se arriscar ou algo do tipo, tenta. Porque se for a pessoa certa, se for o plano de Deus, se for aquilo que Deus realmente quer para a sua vida e para a vida do seu parceiro, Ele te dará o chão. Você só precisa pisar, ter fé e ter coragem para pisar. Enquanto você apenas tem o desejo, eu quero casar. Se apenas tem o desejo, vai ser simplesmente um desejo. A partir do momento que você coloca diante de Deus, você coloca uma data, você fala, não, tal dia vai ser o dia do meu casamento. Deus, Ele faz a obra. Ele, como ela disse, Ele nos surpreendeu de maneiras absurdas, tremendas, que nós nem imaginávamos. Coisas que nós nem sabíamos que nós iríamos precisar, Ele já estava suprindo sem a gente pensar. Nossa, mas por que isso? Porque lá na frente Ele já sabia que a gente ia precisar. Bom, e um recado que a gente quer deixar primeiro que o casamento é bênção e o namoro também. O namoro, ele te prepara para o casamento. Então, o primeiro conselho, se é que a gente pode dar como novo casal para vocês, só namore quando você tiver em vista um casamento, quando você não queira esperar muito para o casamento. Você está muito jovem, você é muito adolescente ainda, você está estudando, estuda, trabalha, arruma um emprego, começa a se fortalecer, a se estruturar, aí quando você estiver legal, você fala, não, agora estou preparado para arrumar uma namorada. Você arruma um namorado com a mesma visão que você e para você ter um posterior casamento num período não muito longo. Acho que é mais que isso. É isso aí, galera. Realmente, casamento é bênção de Deus, é propósito de Deus na vida da gente. Não é uma instituição falida, como o mundo prega por aí. Deus tem prazer em formar famílias. Então, busque alguém em Deus, espere em Deus a sua princesa, o seu príncipe, que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E assim a gente vai conquistando coisas juntos e em Deus, principalmente, né? Exatamente, só complementando o que ela falou, isso é muito verdade. O seu namorado e a sua namorada está dentro da igreja, está na casa de Deus, não busque fora que é furada, beleza? Amém. Agora Daniel e Paulinha, dá uma palavra, primeiro o Daniel, depois a Paulinha, falando para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa a respeito do casamento que você queira compartilhar com eles, que você queira animá-los a tomar essa posição, de esperar num casamento. Tá. O recado que eu tenho para dar para galera de casa, jovens, homens, né? Me identifico com vocês. É a respeito que é possível achar uma mulher de caráter nos dias de hoje, sim. É difícil, mas é possível. Depende de onde você está buscando. E você vai encontrar aquilo que você é. Então, você quer uma pessoa de caráter, você quer uma pessoa que não saiu ficando com o resto do mundo por aí, uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que tem independência financeira, seja tudo isso, corra atrás e seja aquilo que você está procurando. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, deixe Ele guiar seus passos, que é a melhor escolha que você pode fazer. O meu recado para as meninas
é que vocês são muito valiosas e que Deus tem um príncipe separado para vocês. É só vocês buscarem no lugar certinho, da maneira certinha. E Deus é fiel, Ele honra todas as nossas decisões. E a partir do momento que eu decidi entregar toda a minha vida para Deus, e principalmente meu coração e toda a minha vida amorosa, Deus operou milagres. Eu não acreditava no amor, eu achava que isso não era para mim. Ué? Nos meus 16 anos eu não achava que isso era para mim, mas eu conheci um Deus que me mostrou que realmente o amor, e depois Ele começou a me mostrar realmente que é um homem segundo o coração dele. E eu busquei isso e eu encontrei. Então eu acredito que todas vocês também possam encontrar, se vocês buscarem e se forem fiéis a Deus também. Daniel, Paulinha, muito obrigado que vocês vieram aqui. Porque talvez pareça uma coisa assim que acontece com tanta gente, mas na verdade vocês estão sendo uma referência para ser o que é ser um casal que busca em Deus, que procura as qualidades corretas, que casa com um pensamento certo e que vão casar na presença de Deus e vão ser felizes. Amém. Então, obrigado porque vocês vieram compartilhar. Sobre a felicidade, sobre vocês, lutem pelo casamento de vocês. Eu sempre falo isso no dia do casamento. Lute, porque vem ondas difíceis para a gente passar, como se fosse a onda do mar, às vezes vem mais alta e é mais difícil passar, mas em nome de Jesus a gente consegue passar, porque vocês não casaram como quem não sabe o que faz, vocês estão sabendo o que estão fazendo, vocês tomaram essa posição e Deus vai honrar essa posição de vocês. E é muito bom casar, mesmo, é bom. De quem era quase uma solteirona convicta, estou aqui falando, realmente casamento é bênção de Deus. E hoje posso falar que realmente é muito bom estar casada. É bom ter alguém se preocupando com a gente e a gente se preocupando com a pessoa. Um ajudando o outro a ir até o fim, até a volta de Jesus. Muito obrigado que vocês vieram, queridos. A gente que agradece. Não tem que agradecer. Mas muito obrigado vocês por ter aberto a vida de vocês, né? E contado até algumas coisas que são de vocês, né? Que vocês falaram, mas puderam abençoar o pessoal que está assistindo. E eu quero dizer para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, realmente Deus é bom em todo o tempo e Ele direciona a gente nas muitos desejos que nós temos no nosso coração. E casamento faz parte da vida. Deus, quando fez o homem e a mulher, não fez eles para ficarem sozinhos. Na verdade, Deus fez o homem e viu que ele estava só. Então, Deus fez a mulher. Então, realmente, mulherada, homens abençoados, somos projetos de Deus e sozinhos realmente é mais difícil andar. Com isso, eu quero te dizer, vale a pena buscar desse Deus a direção para um casamento feliz. Não vai ser um mar de rosas, vai ter alguns espinhos no meio, verdade. Porque relacionamento, realmente duas pessoas totalmente diferentes, elas se juntam, elas se unem, na verdade, para se tornarem uma só carne. Então, não é fácil a adaptação, mas é muito possível e a gente vai ser muito feliz realmente quando a gente buscar conhecer a Deus e andar nos preceitos dele e não ter vergonha de se humilhar e dizer eu errei, olha, eu quero acertar, eu não quero brigar, eu quero que você me entenda. E aí procurar lutar pelo casamento, que é um presente de Deus, na verdade. Hoje casamento é um presente de Deus e não é uma loteria. Ah, casa e vamos ver o que vai dar. Não, senhor. Nós casamos na presença de Deus e Deus abençoa. Só se a pessoa quiser sair fora dos propósitos de Deus, aí começar a pensar diferente, que a grama mais verde, o vizinho é mais verde, aí outra coisa, entramos em outra esfera. Mas para as pessoas que querem ter Deus em primeiro lugar e que querem realmente ser felizes como casal, Deus deu tudo para a gente ser feliz.
E vale a pena. E vale a pena. Eu quero orar hoje por você, que está aí na sua casa, talvez meio chateado, porque vira e mexe a gente tem umas briguinhas com os maridos, com as esposas, né? Ou então você que talvez esteja sozinho, esperando alguém falar, acho que nunca vai acontecer comigo isso, eu nunca vou conseguir casar. Eu fui uma pessoa assim que até 30 anos também achei que não ia mais casar na minha vida. Porque esperava a pessoa certa. Mas aquele que espera em Deus, a Bíblia diz que alcança misericórdia. E eu alcancei essa misericórdia de Deus. E você também vai alcançar misericórdia. Espera no Senhor. Busca do Senhor. E Ele vai dar aquilo que você precisa. Vamos fazer então essa oração por você, por todos nós. Pai, em nome de Jesus, ora agora por todas as pessoas que estão ouvindo, vendo esse programa e que se de uma maneira ou outra se identificaram com Daniel e com a Paula, com relação talvez ao sonho do casamento, ou talvez com o sonho de ainda um dia casar e não ter namorado, ou de não ter uma namorada. Senhor, o Senhor conhece o mais íntimo de cada pessoa. Ajuda cada pessoa, Deus querido, a chegar mais pronto, mais perto do Senhor e mais perto do que o Senhor realmente deseja para a humanidade, para nós como seus filhos. Pai, o Senhor quer que o homem e a mulher sejam supridos. Pai, ajuda os teus filhos. Traz o homem certo, a mulher certa para esse homem e para essa mulher. Deus amado, traz realmente um casamento segundo o teu coração para pessoas que estão aqui esperando no Senhor e para aqueles que já casaram e estão em crise. Deus querido, o Senhor é o Deus que abençoa a vida deles. Abençoa agora, Senhor. Faz com que eles se lembrem do amor que eles tiveram pela primeira vez quando se apaixonaram. E depois, por que se apaixonaram? Por que tomaram a posição de casar? É porque essa pessoa vale a pena. Essa pessoa vale a pena. Está só numa fase diferente, num momento diferente. Mas, Senhor, ajuda tua filha e teu filho a perdoar, a realmente passar por cima, a pedir perdão e a lutar por esse casamento. Satanás tem vindo, Deus amado, para roubar as famílias. E nós não vamos permitir isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás vai tirar a mão daquilo que ele queria fazer, que era destruir sua família. Mas em nome de Jesus, ele está amarrado e expulso da sua vida. Assim, em nome de Jesus, Pai, ajuda os teus filhos a realmente ter esse casamento segundo o teu coração, de amor, de perdão e de acerto. Quero te pedir em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.